Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao espaço virtual da Mauaprev, uma entidade de previdência que já está na iminência de completar 30 anos nos apoiando na construção do nosso futuro, quer dizer, com firme propósito de que tenhamos um futuro tranquilo. Esperamos que todos estejam se saindo super bem nesse período de pandemia, quer seja nas suas atividades profissionais, quer seja nas suas atividades domésticas e pessoais. Eu desde já agradeço, meu nome é José Edson Cunha, tenho uma honra de estar participando desse oportuno evento. Sim, nós vamos falar do seu futuro, né? Esse evento é exatamente para abordar um pouquinho de como é que vai funcionar seu futuro no que se refere à questão financeira, no que se refere à questão do seu plano de previdência. E se a gente fizer uma analogia entre a formação de uma poupança de longo prazo, a formação do seu recurso para gerar a sua aposentadoria com um voo longo, com um voo transatlântico, com um voo que vai passar por cima do Pacífico, ou seja, sabemos que qualquer longo voo tem períodos de turbulência e nós precisamos rearrumar o nosso plano de voo. Se não, vejamos, no caso de plano de previdência, a gente tem, de fato, uma longevidade crescente. Sim, senhoras e senhores, nós vamos viver muito mais. A cada ano, a longevidade no planeta ela cresce de 3 a 4 meses, sim, de 3 a 4 meses ao ano. Tá? Nós temos os custos com saúde, a inflação de terceira idade, superando os indicadores, os indexadores dos planos em INPC e IPCA no mundo, e no Brasil não é diferente. Isso mensurado de 2008 para cá. Nós vivemos aí uma abrupta queda nas taxas de juros, ou seja, muitas mudanças em que a equipe da Mauaprev teve que se preocupar e tomar as medidas cabíveis para proteger o seu futuro, para proteger a sua reserva, que vai te dar qualidade no futuro. Então, você vê que o cenário mudou bastante. A notícia boa nesse cenário é que nós somos, sim, privilegiados, tá certo? A gente quer dizer para vocês o seguinte, apenas 3% da população economicamente ativa no Brasil, 3% possui plano de previdência complementar patrocinado, ou seja, em que você contribui e mensalmente o seu empregador, enquanto patrocinador do seu futuro, contribui junto com você. Esse recurso ele é aplicado no mercado de capitais, no mercado financeiro, rentabiliza e forma uma reserva para lhe dar tranquilidade no futuro. Então, sim, senhoras e senhores, o que nós vamos conversar aqui na próxima hora é notícia boa, é que precisamos lembrar que somos privilegiados. E para falar um pouco do plano e do efeito das contribuições previdenciárias no seu plano, nós vamos chamar aqui a diretora superintendente da Mauaprev, a executiva moderna, a executiva Andréa Barreto. Andréa, por favor, fique à vontade aqui para fazer a sua apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos. É um prazer a gente conseguir juntar tantas pessoas para falar de um tema que é muito importante e que a gente cada vez mais tem que ressaltar e passar esse conhecimento para os nossos filhos e tudo mais, para que a gente perpetue essa cultura de poupança e essa cultura de previdência. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, para a gente poder seguir aqui um ritozinho. Bom, pessoal, por que previdência privada? Por que ter previdência privada? Para mim, o conceito de previdência privada é muito mais do que investimento. A gente pensar que a gente está juntando dinheiro e esse dinheiro apenas está rendendo é muito pouco para o conceito de previdência privada. Previdência privada é um seguro de planejamento de vida, né? Você tem que saber claramente o que você quer para o seu futuro. O planejamento é essencial para que você consiga chegar nos seus objetivos. Então, você tem que se perguntar sempre, em quanto tempo penso em parar de trabalhar?
Qual o padrão de vida que eu quero ter no futuro? Qual o meu horizonte de vida? Qual que é o meu momento de vida hoje? Eu tenho um planejamento familiar? Eu vou ter mais filhos? Eu vou ter minha casa própria? O que eu estou pensando fazer com o meu dinheiro hoje, né? Então, todas essas perguntas elas precisam ser respondidas dentro de um planejamento de vida e previdência privada tem que estar cerceando todas essas suas perguntas para que você consiga ter um futuro tranquilo, né? Trabalhar durante tantos anos e depois conseguir usufruir, né, da vida de uma forma tranquila e segura. Bom, para isso, a gente tem vários fatores que tem que conjugar, tem que andar juntos, porque é assim que a gente forma o conceito de previdência, é assim que a gente forma a educação de previdência, tá? O grande termo de previdência é o tempo, tá? Quanto mais cedo você começa a contribuir para um plano de previdência, menos esforço você vai ter que fazer quando chegar bem perto da sua aposentadoria. Então, o tempo ele joga ao nosso favor, tá? Uma outra coisa que precisa ser muito observada é a prioridade, né? A gente tem que colocar na nossa ordem, organizar a nossa vida em termos de prioridade. Em cada fase da vida, a gente vai ter uma prioridade. Ah, eu tenho minha prioridade quando a gente, né, se forma, ter um carro, ou fazer uma viagem, ou conhecer um lugar, ou comprar um presente para minha mãe, seja lá o que for, né? Você elege prioridades. Mas previdência privada tem que estar sempre no rol das suas prioridades. Pode não ser a primeira durante um período da sua vida, porque, enfim, você tem que canalizar para um outro assunto. Mas ela não pode sair da sua agenda de prioridades nunca, tá? E como é que você faz isso? Planejando. A gente só consegue organizar a nossa vida financeira, organizar o nosso futuro a partir de planejamento. O que eu quero hoje, o que eu quero amanhã, o que eu consigo fazer agora, o que eu posso abrir mão agora para que eu tenha no futuro, né? Todas essas questões e todos esses movimentos, eles precisam estar muito bem conectados para que o resultado seja positivo. E como é que isso vai se tornar efetivo? A partir da disciplina, né? A gente pode ter muita motivação, muita vontade, muita coragem para fazer muita coisa, mas se a gente não tiver disciplina, a gente não alcança os nossos objetivos. Então, você pode planejar tudo lindo. Na hora da execução, não deu certo, você tem a chance de mudar e fazer de novo. Agora, se você não tiver uma disciplina de estar acompanhando sempre, de estar conhecendo sempre, de estar sempre ligado naquilo que você quer para você, para a sua família, para o seu futuro, a chance de você não conseguir alcançar os seus objetivos é muito grande. E para isso, você tem que conhecer as formas que você vai fazer esse planejamento e depois que você já tem isso pronto, você acompanhar. O olho do dono é que engorda o gado. Então, você tem que sempre acompanhar os seus investimentos, e nisso a Mauaprev tem uma total transparência com seus participantes, divulga a partir de um boletim mensal sua rentabilidade, ela fica exposta na área aberta do site, isso não é comum nos fundos de pensão, eles mantêm essa informação geralmente restrita aos participantes. Aqui na Mauaprev, a gente faz questão de deixar a rentabilidade aberta para qualquer pessoa que queira acompanhar, inclusive fazendo comparação com outros índices, para que vocês tenham parâmetros para comparar a nossa performance, tá? Bom, como o Edson falou, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai construir isso tudo? Para aqueles 3% da população, né, privilegiada, como ele falou, tem a parte da sua contribuição, tem a parte da contribuição da empresa e tem a rentabilidade, que vai trabalhar ao nosso futuro a partir do juro composto, né? Isso vai formar o saldo, e quanto mais tempo você tiver, mais dinheiro você vai conseguir para garantir o seu benefício futuro.
O que é o grande lance aqui? A parte de contribuição, como diz o nosso mestre José Edson, a parte da contribuição sua e da patrocinadora, ela corresponde a 30% do total do saldo que você vai conseguir juntar. 70% é a rentabilidade. Tá? Então, assim, hoje eu estou falando da parte de contribuição, o Bruno está aqui com a gente para falar da parte de investimentos, e é isso, 70% do nosso planejamento é com base na rentabilidade, tá? E aí, a gente quer falar por que o nosso plano, o plano da Mauaprev, é um plano tão vantajoso. O que a gente tem de diferencial no mercado, né? A gente tem uma visão de longo prazo. O desenho do plano ele foi feito para que a patrocinadora ajude você no longo prazo, investindo junto com você e, melhor ainda, ela investe mais do que você com o passar dos anos. Então, aqui, enquanto você poupa 1, a empresa pode chegar até poupar 2, dependendo da conjunção entre tempo e idade sua. Isso no mercado não é comum, a gente tem um diferencial realmente, e porque o mais comum é o match de 1 para 1, tá? Então, isso aqui é o plano trabalhando a seu favor, é um jogo de ganha-ganha. O plano trabalhando a seu favor e trabalhando a favor da empresa também, no sentido de que ela pode usar o plano de previdência como uma ferramenta de retenção de talentos. Porque, como ela tem esse diferencial, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer um movimento de sair da empresa. Tá bom? Então, isso aqui faz parte do pacote de remuneração total de todas as empresas patrocinadoras, o plano de previdência, e isso tem que ser considerado quando você avalia o seu trabalho, quando a gente dá valor àquilo que a gente está vivendo, né? O nosso emprego e tudo mais. Ter um plano de previdência é realmente um diferencial, e ter o plano da Mauaprev é um diferencial maior ainda. Outro benefício que é incomum hoje no mercado, pelo risco que ele tem para o patrocinador e pelo custo, é o benefício de risco em casos de morte e invalidez, né? Esse benefício aqui na Mauaprev, ele funciona como se fosse um seguro, que o participante não paga absolutamente nada por ele, quem paga é o patrocinador, e no caso de acontecer alguma coisa, um infortúnio, que seja seu falecimento ou a sua invalidez, você vai deixar uma cobertura, você vai ter uma tranquilidade a mais. Além de todas as contribuições que você fez no plano até aquela data, mais as contribuições da empresa que foram feitas até aquela data, a Mauaprev calcula quantos meses faltaria para você completar 60 anos e faz as contribuições que a patrocinadora faria nesse período, tá? Então, e junta tudo isso num bolo e paga para você ou para os seus beneficiários. Então, de novo, é uma segurança, além, a maioria das empresas oferece seguro de vida, né? É um benefício realmente que muitas empresas oferecem, mas saber que você pode dar mais um conforto para os seus participantes é muito bacana. Outro ponto que diferencia os fundos, não só a Mauaprev, mas os fundos de previdência privada fechados, é que aqui nós não temos fins lucrativos. É como se os acionistas da Mauaprev fossem os participantes. Todo lucro que a gente almeja com a aplicação dos investimentos, ele é revertido na rentabilidade do plano. Então, não tem taxa de administração, taxa de saída, taxa de carregamento, essa confusão que bancos e seguradoras fazem na nossa cabeça na hora de vender um produto, né? E aqui não, é preto no branco, tem a contribuição sua, a contribuição da empresa, a rentabilidade, e não tem um custo adicional para você para
pagar lucro, dividendos, seja lá o que for, como acontece, por exemplo, com um banco, com uma seguradora, tá? Além disso, a gente tem a possibilidade de fazer a gestão dos recursos de uma forma muito mais eficiente do que quando a gente faz na pessoa física. Por quê? Existem fundos no mercado. Eu sou um expert de economia e poderia trabalhar a minha carteira de investimentos. Mas acontece que o seu poder de barganha junto aos fundos é pequeno perante o patrimônio de 400 milhões que a Mauaprev tem. Né? Então, que a Mauaprev tem, não, que a Mauaprev administra, quem tem são vocês. Né? Para entrar num fundo, às vezes você tem um limite mínimo, às vezes você tem aportes mínimos que você precisa fazer, e aí, quanto maior é esse limite, muito provavelmente maior é o retorno que esse fundo dá. Então, aplicar na Mauaprev, além de ter todas as garantias e todas as explicações que eu já fiz até agora, você vai ter acesso a investimentos que possivelmente sozinho você não conseguiria. Além do que, a gente trabalha num nível de governança altíssimo, é imensamente fiscalizado pelos órgãos governamentais, regulado por CVM, e a gente faz um processo de seleção de gestores bem robusto, é apoiado com ajuda externa, para que a gente consiga analisar todos os fundos de mercado, para a gente conseguir trazer para vocês os melhores. É isso que a gente quer trazer sempre para vocês, os melhores. Outra vantagem de previdência privada, e aqui a rapidez, a agilidade com que a gente trata esse assunto, é muito sensível, né, quando acontece um falecimento, infelizmente agora, nesse momento, enfim, impressionante que a gente está vivendo, né, triste demais, a gente teve alguns casos, sim, de falecimento de participantes, e a gente percebeu o quão isso é importante para a família, para as pessoas que ficam, né? O pagamento, a facilidade de transmissão do patrimônio é muito grande. A gente consegue fazer isso numa rapidez de 15 dias. E, às vezes, eles precisam disso para começar a pagar uma despesa de inventário, ou porque não tem dinheiro para fazer os primeiros gastos depois do falecimento. Então, assim, é muito fácil os seus beneficiários terem acesso a esse recurso. E, Andréia, mas aí é só dependente legal, o que eu posso fazer e tal. A gente precisa garantir que 50% desse recurso seja destinado para os seus dependentes legais, e os outros 50% você pode também destinar para os seus beneficiários legais, mas você pode designar para qualquer pessoa. Tá? E ainda tem isso, você tem a flexibilidade de destinar 50% do seu patrimônio, sem inventário, sem burocracia, para qualquer pessoa que você quiser. Tá? Essa divisão não precisa ser em partes iguais, o importante é que a primeira parte totalize 50% e a segunda parte também totalize 50%. E essa facilidade, essa forma que a gente tem de lidar com o benefício tem facilitado muito e tem ajudado muito a vida das famílias que perderam seus entes queridos nesse momento, tá? E, não mais importante, a gente tem o leão, né? Que o imposto de renda é sempre uma notícia ruim, né? A gente tem que pagar imposto de renda e a gente tem a possibilidade de fazer abatimento de até 12% da nossa renda bruta anual com contribuições para o plano. Como é que o nosso salário, né, hoje em dia é calculado? A gente tem a renda, contribuição do INSS, a contribuição para a Mauaprev, outras deduções legais de dependentes, de idade, e aí você tem a base de cálculo. Né? Então, a contribuição para a Mauaprev, quando ela é feita em folha, você já usufrui todo mês desse benefício tributário. E o limite é 12%. Ah, Andréia, eu não consigo fazer essa conta, você pode me ajudar?
no site da Mauaprev, na sua área restrita, tem um simulador de imposto de renda, e você faz uma simulação da sua declaração de imposto de renda, e aí você vai saber o quanto falta para você completar os 12%, para você contribuir, para você alcançar os 12% de isenção, tá? Então, a gente te ajuda nesse planejamento tributário também. Outras possibilidades do plano é fazer contribuições eventuais diretamente no site da Mauaprev, mesmo depois da aposentadoria. Então, isso é uma outra flexibilidade que a gente tem aqui, que não é comum nos fundos de previdência. Depois de aposentado, você pode contribuir. Então, vender um imóvel e não quer fugir da burocracia de inventário, pode depois fazer a contribuição voluntária aqui esporádica. Sobrou um dinheirinho, quer fazer? Pode. E ainda, depois da aposentadoria, voltou a trabalhar, quer suspender o recebimento do benefício aqui? Também pode. Então, assim, a gente tem várias alternativas que ajudam você no seu planejamento financeiro, tá? Além disso, a Mauaprev tem um programa fantástico de empréstimos, né? A gente geralmente fala que empréstimo aos participantes é também um jogo de ganha-ganha. Ganha o participante que consegue ter acesso a um crédito super barato e ganha a Mauaprev, porque como ela não tem fins lucrativos e ela tem a garantia que esse empréstimo vai ser pago, porque ela tem a sua reserva aqui, ela consegue oferecer para você uma taxa de juros parecida com o que ela conquistaria com um investimento em renda fixa, por exemplo, que é a nossa maior parte da carteira. Então, hoje, é fácil o acesso, a partir de 6 meses de contribuição para o plano você já pode, e o processo é todo automático, tá? Então, esse também é um outro diferencial. E você também tem muitas alternativas se desligar da empresa, você pode se aposentar pelo plano, a partir de 55 anos de idade e 3 anos de contribuição. Importante, tem que estar desvinculado da empresa, né? Tem 55 anos, mas continua trabalhando, vai juntando mais, porque a empresa, nesse momento, a empresa está fazendo a maior contribuição para você quando você chegar nos 55 anos, tá? Por conta daquela escala de pontos que soma idade e tempo de empresa. Você pode continuar fazendo contribuições mensais ou fazer contribuições esporádicas até a data da sua aposentadoria. Você pode fazer a portabilidade para outro plano de previdência e você também pode resgatar suas contribuições e parte da contribuição da empresa. Então, gente, nada é impeditivo para que você comece a poupar. Esse é o recado que a gente quer passar aqui hoje. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer isso e se organizar financeiramente, mais tranquilidade a gente tem para trabalhar, porque a gente já sabe que a gente está planejando esse futuro, então a gente ajuda na nossa produtividade, ajuda na nossa tranquilidade, ajuda no nosso sono, né? Ajuda no nosso bem-estar, você saber que você está planejando isso, e também a segurança, né? De ter um futuro tranquilo, saudável, junto da sua família, provendo aqueles que você ama. Era isso, Zé, que eu tinha para comentar aqui hoje. Muito bom, Andréia, muito bom mesmo. Eu só queria fazer 2 comentários com relação à sua apresentação para o nosso público e agradecer aqui as pessoas que estão participando. Que eu trabalho há 27 anos de forma ininterrupta em previdência complementar, quer seja no governo, quer seja em consultorias nacionais e multinacionais. E eu posso afirmar 2 coisas com base, e com muita independência, com base na apresentação da Andréia. Primeiro, dizer para vocês que entidade de previdência, plano de previdência, no modelo patrocinado, é o principal formador, o principal instrumento de formação de reserva de longo prazo no planeta. Os países mais desenvolvidos, no que se refere à previdência, eles trabalham com esse modelo muito parecido com o que a Andréia colocou, falando em tese e do produto. Agora, falando especificamente do plano da Mauá Previdência, ele realmente está ali acima da média no que se refere à sua modelagem que a Andréia apresentou aqui para nós. Então, assim,
a gente pode afirmar isso com muita certeza e com muita independência, né? Inclusive com tecnicidade. Já começando vamos dizer, a participação do nosso público, eu gostaria, inclusive, de agradecer a presença de vocês aqui, o Guilherme da Silva, o Luiz Cascardo, né? Que já estão participando aqui do nosso evento. Vocês podem participar mandando suas perguntas por meio de um chat que está aqui no meio da sua tela, uma tecla Q&A, em que você pode mandar a sua pergunta e os nossos palestrantes vão aqui responder. Já fazendo a passagem para o nosso próximo palestrante, a gente também precisa registrar para o nosso público que o segmento de previdência complementar é um dos mais regulados e fiscalizados do nosso país, até por causa dos poucos maus exemplos que nós tivemos. É importante a gente comentar isso. Ali, algumas entidades, vamos dizer assim, públicas, de patrocínio público, com, vamos dizer assim, uma estrutura, muitas vezes, politizada, o que não foi bom naquele passado, mas que trouxe um ponto muito positivo. O nosso órgão de fiscalização, do qual eu trabalhei por 11 anos, ele se tornou ainda mais feroz no que se refere à fiscalização. Então, a Mauaprev ela é muito fiscalizada, diuturnamente, o que para nós participantes é bom. Claro, dá muito trabalho para a equipe, para a Andréia, para a Pamela, mas ver do outro lado de nós participantes, a gente sabe que tem um órgão de governo que está fiscalizando. Tá? Na parte de investimentos, a Andréia comentou, mas assim, o investimento de um fundo de pensão, de uma entidade de previdência, ele tem um regramento do Conselho Monetário Nacional, tá? Ele é feito dentro da entidade por plano, existe uma política de investimentos por plano, com a participação de consultores e gestores externos, como disse a Andréia, de muita qualidade. E falando de gestores de muita qualidade, já passando a link para o nosso próximo palestrante, tá? A gente gostaria de chamar aqui... Aliás, Andréia, o público está só pedindo para eu fazer uma pergunta antes de passar para o Bruno, recebendo aqui no chat. Que conselho, pergunta de vocês aqui já chegando, que conselho, Andréia, você daria a um novo participante de plano de previdência? Existe algum percentual ideal de contribuição mensal? Bom, o conselho base é começar o quanto antes, né? O quanto antes você começar é melhor. Começar desde o seu primeiro dia na empresa, porque você já se acostuma com aquele salário com um valor líquido, sem o valor da contribuição para o plano. Tá? Isso também faz toda a diferença, porque aí você começa a receber um salário, vai se acostumando com aquele valor e depois tirar é mais complicado. Então, se você já começa fazendo essa poupança, é o ideal. Se você puder, e aí vai do que eu falei, do momento que você está vivendo, né? Se você está comprando um apartamento, está endividado, enfim, depende do momento, mas o ideal é que você sempre contribua com um percentual máximo que a empresa vai te acompanhar. Por quê? A contribuição da empresa, ela é vinculada à sua contribuição. Então, se você colocar 1, ela vai colocar 1 ou mais, né? Mas se você colocar 2, ela vai colocar 2 ou mais. Então, tem as regras de contribuição lá da Mauaprev, que você pode acessar lá no site, mas o importante é que você sempre faça o limite máximo que o patrocinador vai contribuir para você, porque assim você está ganhando em dobro, tá? Então, esse é um outro ponto que eu acho super importante e que a gente tem que observar sempre bem. Excelente, daqui a pouco a gente vai voltar com novas perguntas para a Andréia, e já chamando o nosso próximo palestrante, a gente estava fazendo uma link aí do quanta tecnicidade tem para diversificar o nosso portfólio de investimentos. Tá? A gente quer convidar aqui o Bruno Horowitz. Tá? O Bruno é da área de relação com investidores da Icatu Vanguarda. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao espaço da Mauaprev, espaço virtual da Mauaprev. E o Bruno vai proferir a palestra dele, a importância da diversificação da carteira de investimentos para a segurança do plano de previdência. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zé Edson. Obrigado, Andréia.
prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos. A ideia aqui, como o Zé Edson falou, eu estou super lisonjeado com o convite, é discutir um pouquinho com vocês, né, dividir um pouquinho com vocês sobre a importância da diversificação dos investimentos, que é algo que a Andréa, na liderança do plano de vocês, provoca, força a gente a aprofundar sobre o tema ao longo dos últimos anos, e a ideia, eu vou tentar passar aqui para vocês um pouquinho, dividir a agenda aqui hoje um pouquinho em 3 pontos. Primeiro, só dar uma pincelada para vocês, falar quem é a Icatu Vanguarda. Eu aqui estou representando a Icatu Vanguarda, que é a gestora de boa parte das reservas hoje dos contribuintes da Mauaprev. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a importância da diversificação de investimentos, vou trazer algumas provocações para vocês, tentar falar uma linguagem que não seja nem muito técnica, mas também nem muito básica, até para forçar vocês a se aprofundarem no tema depois. E, por último, se vocês acharem necessário, eu dou uma rápida passagem sobre os investimentos atuais que a gente gera. Então, vou compartilhar minha tela. Me avisa, por favor, Zé Edson e André, quando aparecer, para eu saber se eu posso começar. Já apareceu, pode começar. Já está no modo apresentação? Agora está tudo certo. Sim. Beleza. Sim, isso. Beleza, ótimo. Para quem estava já antes de eu começar a falar vendo, o pessoal deve ter notado que eu virei aqui a câmera de lugar, porque eu até ia mostrar a vista para vocês aqui do escritório novo da Icatu Vanguarda, mas enfim, o sol não permitiu, ficou um reflexo muito ruim, eu acabei tendo que trocar de lugar, só para... Eu não mudei de local, não, só mudei de lugar na mesa aqui. Então vamos lá, vou passar rapidamente para vocês um institucional da Icatu Vanguarda, para vocês entenderem quem nós somos. A Icatu Vanguarda é uma gestora independente. Para quem não sabe, na linguagem do mercado financeiro, uma gestora independente é aquela gestora que não está ligada a nenhum grande banco, né? Não estou dizendo se é melhor ou pior, mas só para vocês entenderem, o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Santander, né, os grandes bancos de atacado e varejo aqui no Brasil, eles têm a sua própria gestora. A Icatu Vanguarda não está ligada a nenhuma instituição financeira, então, a grosso modo, não existe a possibilidade da gente ter conflitos de interesse dentro da casa. Então, essa é a diferença básica entre uma gestora independente e uma gestora ligada a um grande banco. A história da Icatu é uma história um pouco diferente de boa parte das assets independentes do Brasil. Para quem não conhece um pouco da história, o grupo Icatu, que é onde a Icatu Vanguarda está inserida, ela é controlada por um acionista muito antigo, com uma longa história aqui no Brasil, a família Almeida Braga, onde o patriarca Braguinha, infelizmente, faleceu agora no início do ano, mas algumas pessoas que estão nos assistindo hoje talvez reconheçam a família Almeida Braga até mais pelo apreço com o esporte, pelo apoio à cultura e ao esporte brasileiro, do que no mercado financeiro, mas a história no mercado financeiro é de tanto sucesso quanto no esporte. Para quem não se lembra, uma memória clássica do Braguinha foi quando o Gustavo Kirten ganha o segundo Roland Garros dele e ele sai correndo pela arquibancada para abraçar uma pessoa, aquela pessoa era o Braguinha, que foi o principal patrocinador dele no início da carreira. Mas a história do grupo no mercado financeiro é tão bacana, de tanto sucesso quanto no esporte. Só para vocês terem ideia, o grupo Icatu, do jeito que ele é hoje, ele nasceu nos anos 90, em 1991, para ser mais exato. Só que a história do grupo nesse mercado, ela remete aos anos 30, quando o patriarca da família fundou a Seguradora Atlântica, que depois se juntou com a Boa Vista, formando a maior seguradora do Brasil, Atlântica Boa Vista, e logo na sequência foi vendida para o Banco Bradesco. Então a história do grupo ela é muito antiga, com muito sucesso financeiro e principalmente ético. Tá? Vocês jamais vão ver o Grupo Icatu envolvido em qualquer tipo de... A gente brinca que risco financeiro é impossível de acontecer, mas muito antes disso, um risco de imagem, um risco qualquer tipo de... que possa sujar a imagem e a tradição da família. Isso aqui é um pouco, não quero me alongar, mas um pouco da história do Grupo Icatu no que tange a gestão de investimentos. Então, eu falei para vocês, né, a história da família, ela remete aos anos 30, 1930, mas diretamente ligado à gestão de recursos, que é o que nós vamos falar aqui hoje, nós temos aproximadamente 30 anos de história, foi quando aconteceu a fundação do Banco Icatu. Aí a gente brinca aqui no título desse slide, que a história do mercado financeiro no Brasil se mistura com a história da Icatu.
falou. As primeiras assets independentes do Brasil, elas nasceram ali em meados dos anos 90, quando chegou no Brasil o conceito de Chinese Wall, né, ou Muralha da China. Para quem não sabe, é justamente a separação de uma tesouraria de um banco que cuida do capital próprio, né, dos sócios do banco, de uma gestora que cuida de recursos de terceiros. Até meados dos anos 90, não existia essa segregação tão importante em termos de governança, ela não existia, e ela passou a existir aí meados dos anos 90, e aí Icatu figurando como uma das primeiras, tendo uma das primeiras gestoras independentes. Falando um pouco de cultura, a gente é uma gestora bastante diferente de boa parte do mercado. A gente tem uma cultura de investimento própria muito particular. E isso se justifica pela forma que a gente nasceu. Quando a gente nasceu, nosso primeiro investidor, nosso primeiro cliente era a seguradora, era uma seguradora, então Icatu Seguros, né, ou a Icatu Hartford, depois da joint venture com a Hartford, que era a maior seguradora do mundo, e essa joint venture terminou em 2010 aproximadamente. Quando você gera os recursos de uma seguradora, e aí eu já puxo o gancho para falar da gestão de recursos de previdência, você tem que gerir esses recursos com o objetivo de casar os objetivos de cada indivíduo, né? Todo indivíduo, ou uma seguradora, ou um fundo de pensão, tem um objetivo. No caso aqui do nosso fundo de pensão, é você montar uma reserva, já muito bem explicado aí pelo Zé Edson e pela Andréia, é você montar uma reserva grande e saudável o suficiente para quando você se aposentar, você conseguir, né, se beneficiar desse esforço que você fez a toda a vida. E para você criar essa reserva, como a Andrea falou, não depende só do seu investimento em conjunto com a patrocinadora, em conjunto com a Lafarge, né, com a patrocinadora de vocês, mas sim a rentabilidade. E para a rentabilidade você tem que fazer a melhor gestão possível, né? Otimizar os seus investimentos sempre se preocupando em muito antes de você querer maximizar, muito antes de você querer ter o melhor rendimento possível, a principal preocupação, o principal objetivo nosso é atingir o seu objetivo, é cumprir com o seu objetivo. ALM significa isso. Na sigla em inglês, ALM é Asset Liability Management. Traduzindo para o português, é você casar o objetivo, o compromisso que você tem no longo prazo com uma carteira de ativos. Compromisso, objetivo aqui sendo o significado vem de liability, e a carteira de ativos e investimentos significando a palavra asset. E management é você fazer esse casamento dos seus objetivos com uma carteira de ativos. Então, a gente nasceu com o objetivo de fazer o ALM, de casar os compromissos da seguradora. E a gente trouxe essa inteligência, a gente trouxe essa visão para o investidor, vamos dizer, comum, para o fundo de pensão, para o indivíduo e por aí vai. Então, a gente nasceu de uma forma diferente de boa parte das gestoras do Brasil. Como a nossa filosofia de investimento, o nosso DNA sempre foi buscar retornos reais. Eu acho que essa retornos reais, para quem não sabe, é você auferir ganhos acima da inflação. Isso se tornou um pouco mais comum recentemente, onde a taxa de juros do Brasil, né, mais conhecida aqui pelo Selic, representada aqui pelo CDI, ela passou a ser muito baixa, com uma inflação muito alta, e aquela memória que o brasileiro tem de olhar os seus investimentos em percentuais do CDI, que na nossa filosofia sempre foi antiquada, ela passou a ser uma realidade para todo mundo, né? As pessoas hoje não querem saber quanto ela ganhou do CDI, mas quanto ela ganhou de retorno real. E o nosso DNA sempre foi buscar retornos reais no longo prazo. Para a gente, CDI não só hoje, mas sempre serviu para recursos de curto prazo, para reservas de emergência, tá? A gente, inclusive a nossa abordagem de risco ela é bem diferente do resto do mercado. A gente tem uma filosofia que risco para a gente não é mensurado apenas pela volatilidade. Para quem não sabe, volatilidade é quanto um investimento flutua em torno de uma média, né? Se, por exemplo, se um determinado dia ele dá 3% de alta, no outro dia ele cai 4%, no dia subsequente ele sobe 8%, isso é um ativo, isso é um fundo, isso é um investimento de alta volatilidade. Em contrapartida, um fundo que dá 0,01 para cima num dia, 0,02 para baixo, 0,03 para cima no outro dia, é um investimento de volatilidade baixa. Para a gente, volatilidade não é a melhor medida de risco.
porque isso serve para investimentos de curto prazo. Aí, para trazer um exemplo, para simplificar esse entendimento, para a gente, risco ele tem que ser mensurado em relação ao objetivo, que é aquilo que eu falei para vocês no início do ALM, né? Você casar os seus compromissos com uma carteira de ativo. E aí eu trago aqui um exemplo que ele ilustra muito bem essa percepção que a gente tem de risco, né? Por exemplo, para um objetivo de 10 anos, aqui eu estou sendo até agressivo, né? Porque aqui nós que estamos falando de previdência, geralmente estamos falando de um prazo médio de 30, 40 anos, né? O Zé Edson me chamou muita atenção, isso é um tema corriqueiro aqui no nosso âmbito de fundos de pensão, sobre a longevidade, né? Antigamente as pessoas falavam assim, quando eu me aposentar aos 55, 60, 60, eu tenho a notícia muito boa e muito ruim para dar para vocês. A muito boa é que vocês vão viver muito mais que isso, e a muito ruim que vocês vão ter que trabalhar por muito mais tempo também. Então, 10 anos hoje é um intervalo de tempo bastante curto, mas para ilustrar para vocês serve. Para um objetivo de 10 anos, né, para um compromisso daqui a 10 anos, o que é mais arriscado? Você aplicar num investimento atrelado ao CDI, cuja volatilidade é muito próxima de zero, né, um fundo de renda fixa cuja volatilidade é muito baixa, ou você aplicar, por exemplo, num ativo indexado à inflação de vencimento daqui a 10 anos, cuja volatilidade dele é muito elevada, dado que ele flutua muito em função das mudanças de taxa de juros da nossa economia. Uma pessoa que olha riscos sob a ótica de volatilidade, vai dizer, poxa, Bruno, lógico que um produto CDI é muito mais conservador que um fundo de inflação ou um ativo de inflação. Errado. Né? Na nossa ótica, no que a gente acredita, para esse cenário aqui que a gente está falando, o CDI é muito mais agressivo, porque se você tem um compromisso marcado no horizonte de 10 anos, é claro que você garantir um juro real, você garantir uma rentabilidade acima da inflação, é muito mais conservador do que você ter um ativo indexado ao CDI que você não faz a menor ideia de hoje, 10 anos, se esse CDI vai te gerar um juro real negativo, zero ou positivo. Né? Só para vocês entenderem, no Brasil, dos últimos 1 ano, 2 anos, quem investiu no CDI perdeu da inflação. Em contrapartida não, na mesma linha nos Estados Unidos, nas principais economias desenvolvidas, há muitos anos que quem investe nos juros pós-fixado, né, o CDI desses países, ele rentabiliza abaixo da inflação. A grosso modo, você está botando dinheiro no banco, você está perdendo dinheiro dia após dia. Então, essa é a Icatu Vanguarda, é a forma que a gente enxerga investimentos, é a forma que a gente nasceu. E aqui, por último, antes da gente passar para a parte mais importante, é um selo de garantia que né, acho que vocês têm a Andréa e toda a equipe dela para dar um selo de garantia adicional, mas a Moody's, a principal agência de risco do mundo, ela tem um rating que ela dá não só para países e empresas, né, aquele investment grade que algum de vocês já devem ter ouvido falar, mas ela também dá chancelas, selos para as gestoras de recursos. Hoje, só para vocês terem uma sensibilidade, no Brasil existem mais de 600 gestoras, e aqui eu estou misturando gestoras independentes como a Icatu Vanguarda, como o Bradesco, o Itaú e por aí vai. Dessas 600 gestoras, o último número que eu tinha são 10 gestoras possui o rating máximo, que é esse MQ1. Esse MQ1, fazendo uma analogia, seria aquele AAA, né? AAA, que é a empresa mais segura que existe para você investir. No caso das gestoras de recursos, essa tabela ela vai de MQ1 a MQ5, o MQ1 sendo o AAA. Hoje a Icatu Vanguarda conta com mais de 30 bilhões sob gestão, o que nos configura entre as 20 maiores gestoras do Brasil, dessas 600 que eu estou falando. Vamos aqui para o que importa, que é a gente falar de diversificação de investimentos, tá? Sendo super direto aqui, super preto no branco, eu trouxe para a gente começar uma frase célebre que vários de vocês já ouviram, não só no mercado financeiro, mas às vezes até dentro de casa, né? Nunca coloquem todos os ovos em uma mesma cesta. Esse é um ditado que resume bastante os efeitos positivos da diversificação, né? No mercado financeiro, nos seus investimentos vale a mesma coisa, é muito simples de entender isso, né? É muito mais interessante você selecionar mais de uma classe de ativo e você mitigar o risco de você selecionar uma classe só, e essa classe de ativo ela performa muito mal. Vou investir todo o meu dinheiro em bolsa cai, vou investir todo o meu dinheiro em dólar, né? O real nos últimos
um mês, ele se valorizou muito, você teria perdido muito dinheiro. Então, isso é a importância da diversificação. Eu botei essa frase aqui, modelo de Yale, para vocês, justamente para vocês, eu vou falar muito disso aqui na frente, que lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, existem os endowments. São entidades muito similares aos fundos de pensão no Brasil, mas geralmente são entidades de classe, né? Por exemplo, o fundo de pensão dos professores do Canadá, o fundo de pensão dos bombeiros de Nova York, coisas são muito similares, têm dinâmicas políticas muito similares aos fundos de pensão no Brasil, e a Yale University, né, a Universidade de Yale, ela possui o seu endowment, né, que basicamente ele vem de contribuição, de doações e de contribuições dos funcionários da faculdade, e ele monta o seu fundo de pensão. A equipe de investimentos da Yale, por volta dos anos, se não me falha a memória, 80, ela, né, provocou o mercado e sugeriu que, a grosso modo, todos os investidores institucionais estavam investindo de forma errada, não estavam absorvendo o máximo que os modelos de diversificação poderiam oferecer. E ele, né, veio provocando, é um dos grandes temas de estudo hoje, para quem não sabe, um dos fundadores desse modelo de Yale, David Swensen, acho que ele, se não me falha a memória, ele até faleceu no início desse ano, e é um dos grandes pensadores, um dos grandes provocadores desse modelo de otimização de portfólio, de diversificação. Né? Quais são as vantagens desse modelo? Né? Primeiro, a redução de riscos, que é aquilo que eu falei agora para vocês, de você erradamente selecionar para concentrar os seus ativos em um investimento, em uma classe de ativo ou em um ativo só, e aquele ativo ter um risco específico daquela classe ou daquela empresa, se for uma ação, e você perder dinheiro. A possibilidade melhor de retornos, existem diversos estudos estatísticos que, ao você diversificar, você melhora muito a relação risco-retorno. Você consegue auferir melhores retornos com riscos menores. Então, outra vantagem da diversificação é essa eficiência, essa melhora na sua relação risco-retorno, auferir melhores retornos, ou, no mínimo, retornos iguais com menos riscos. E a principal vantagem é a descorrelação que você ganha na diversificação. Né? Por exemplo, antigamente as pessoas, principalmente o modelo de Yale, a principal crítica dele é que existia uma diversificação dentro do setor de ações, dentro do setor da renda variável. Mas, a grosso modo, ainda que uma empresa do setor de energia elétrica tenha uma dinâmica diferente de uma empresa do setor de bancos, por exemplo, você está inserido dentro do ambiente de renda variável de bolsa. Não existe tanta descorrelação entre uma ação e outra. Em contrapartida, quando você navega por diferentes classes de ativos, o efeito da descorrelação entre eles é muito grande, o que gera um portfólio muito mais equilibrado. Então, essas são as grandes vantagens da diversificação dos ativos. E aqui eu trago para vocês, né, alguns de vocês já tenham visto essas tabelas. No mercado financeiro, a gente informalmente chama elas de tabela periódica, né, uma referência aqui à tabela periódica de química que a gente estudou lá na escola, na faculdade, alguns de vocês. E aqui o que a gente gosta de provocar é que dificilmente nós aqui da Icatu Vanguarda, ou a André e a equipe dela, vão acertar a classe de ativo que vai melhor performar naquele determinado ano, né? Só para vocês saberem, todo final de ano, nós e a equipe da André sentamos para definir uma política de investimentos, né? Como que a gente vai investir os recursos da Maueprev ao longo do ano subsequente. E se a gente fosse olhar pelo retrovisor, né, em 2000, então vamos concentrar mais os nossos investimentos em dólar, porque o dólar foi o melhor, né? Deixa eu marcar aqui para vocês, foi o melhor investimento em 2020. Vamos concentrar os nossos investimentos mais nos títulos de inflação longa, porque em 2019 ele foi o melhor investimento. Assim, não é assim que funciona, porque, né, dificilmente você vai acertar por um determinado ano qual é a melhor classe. Por isso, da importância da diversificação de investimento. Né? Pegando aqui, por exemplo, em 2019, o dólar foi o pior investimento, não rentabilizou nem o CDI, em contrapartida, em 2020, ele foi o melhor investimento. Mesma coisa, os títulos de inflação em 2019 foram o melhor, em 2020 foram um dos piores investimentos. Então, da importância da diversificação e do rebalanceamento entre classes ao longo dos, né, de acordo com que você vai mudando a estrutura de um país, né, o que eu quero dizer com isso? Aos trancos e barrancos, o Brasil tem estruturalmente melhorado muito a sua condição. Vamos excluir esses últimos 18 meses de pandemia, né, onde não só o Brasil, mas
diversos países tiveram que gastar muito dinheiro e as suas estruturas fiscais pioraram muito, mas até a pandemia o Brasil estava, né, desde o governo provisório do Michel Temer, o Brasil estava numa agenda de reformas muito importante, fazendo com que as taxas de juros de longo prazo do Brasil caíssem muito e fizessem com que os fundos de pensão, os grandes investidores institucionais, tivessem que mudar de forma drástica os seus investimentos. Para quem não sabe, hoje, por exemplo, a Mauaprev, em grandes números, tem uma exposição em torno de 20% em renda variável. Se você perguntasse em 2015, 2014, um fundo de pensão que tinha 20% em renda variável, era nossa, mas para que isso tudo? Para que assumir tanto risco se você tem uma renda fixa com uma rentabilidade tão alta? E você tem, né, a gente tem a obrigação de estar repensando o modelo de diversificação de acordo com a realidade daquele país. Aqui é a mesma tabela periódica, mas nos mercados internacionais também. Aqui eu acho que salta mais ainda aos olhos como flutuam as classes de ativos que melhor performam ano após ano, né? Acho que no Brasil até muda menos do que muda lá fora, mas só para mostrar para vocês também como é importante a diversificação. Tem uma biografia muito famosa no mercado financeiro, que é do Brinson, Hood and Bibauer, que eles falam que, né, através de estudos estatísticos, quantitativos, com janelas muito longas. O que quer dizer com isso? Estudos que remetem a históricos de 50, 100 anos de rentabilidade, onde se fala que alguns outros estudos similares a esse, não chego a dizer que são 94%, mas sempre são números acima de 80%, acima de 90%, no longo prazo, políticas de investimento com diversificação, ou seja, você ter um portfólio diversificado ao longo do tempo, vai representar 90% dos retornos da sua carteira. Em contrapartida, né, você ficar ali decidindo se você vai comprar a bolsa hoje, vender dólar amanhã, né, você ficar fazendo uma gestão mais ativa de curto prazo, a grosso modo vai contribuir com 6% dos seus retornos esperados de longo prazo. Então, mais um dado que mostra da importância de você ter um portfólio diversificado, porque a diversificação desse portfólio vai representar 90% dos seus retornos de longo prazo. Outros grandes economistas e estudiosos do mercado financeiro falando sobre a importância da diversificação, né? Eu gosto muito do Samuelson, que fala justamente pelo fato da gente não conseguir prever o futuro, a gente tem que diversificar. É muito parecido com o que eu falei um pouco nos slides anteriores da tabela periódica. A gente nunca sabe qual é a classe de ativo que vai melhor performar ao longo dos próximos anos. Por isso que a gente diversifica entre as classes que têm a maior probabilidade de sucesso ao longo do tempo. E aí, nos próximos slides, eu trouxe aqui um pouco do modelo de Yale, né, mostrando como que desde que a Yale, que foi ali, como eu falei para vocês, nos anos 80, 90, eles implementaram, né, essa teoria de diversificação de portfólio, reduzindo drasticamente lá nos Estados Unidos. Antigamente, os fundos de pensão, diferentes no Brasil, vamos lembrar que nas economias desenvolvidas, principalmente nos Estados Unidos, as taxas de juros são zero ou muito próximo de zero há muitos e muitos anos. Então, os investimentos dos investidores institucionais em economias desenvolvidas sempre foram muito concentrados em renda variável. E ele percebeu que não tinha diversificação se você concentrasse só dentro da renda variável. E aí foram iniciados diversos estudos e diversas alterações na carteira. E isso aqui é para mostrar para vocês como que isso trouxe ganho de rentabilidade. Esse gráfico aqui mostra, na linha preta, a rentabilidade do fundo de pensão de Yale versus a rentabilidade dos fundos de outros fundos de pensão, de outros endowments americanos, acima de $1 bilhão, ou seja, fundos de pensão com alguma expressão, né? Não excluímos dessa amostra fundos de pensão que sejam muito baixos. Então, a gente está falando de uma rentabilidade de 2 vezes mais, né? Estamos falando aqui uma rentabilidade de 13 vezes e aqui na média de outros fundos de pensão, uma rentabilidade aí próxima de 5 vezes o valor investido, mostrando, né, como ao longo desses últimos... Essa janela aqui tem 20 anos, a rentabilidade foi muito mais importante. Mesma coisa, esse gráfico é uma outra forma da gente ver isso, né? O ganho, aqui a gente está vendo
aqui a gente está vendo na rentabilidade acima da média de mercado. Esse outro slide é para mostrar a consistência do ganho. Vamos botar aqui, desde 1980, né, foi quando mais ou menos nos anos 80, quando a gente começa esse modelo de diversificação, e aqui de novo eu estou falando de Yale, tá? Peguei o fundo de pensão da Universidade de Yale. Olha como são raríssimos os momentos onde você tem perda de patrimônio. Claro que a grande crise de 2008 e agora, né, na verdade a crise de 2019, no caso 2020, perdão, no caso dos Estados Unidos, ela foi até um pouco diferente, porque a recuperação lá foi muito mais rápida que a recuperação daqui. Então, como esse gráfico está indo só até 2015, a gente não tem aqui 2020, mas eu posso garantir para vocês que 2020 foi um ano razoavelmente tranquilo para esse tipo de alocação. Mas tirando 2008, foi uma crise financeira muito profunda, né, a pior crise financeira que a gente viu ao longo de toda a história do mercado financeiro. O fundo de pensão de ele jamais teve perdas, né? Mostrando que se uma classe de ativo perde muito, tem outra classe de ativo para compensar, mostrando como esse modelo de diversificação não só garante retornos muito expressivos, que foi o slide que a gente viu anterior, mas defesas muito grandes em períodos de crise. Vamos lembrar, por mais que esse gráfico aqui ele só cresça, vamos lembrar que ao longo dos últimos 20 anos a gente teve bastante crise, né? Os tigres asiáticos, 11 de setembro, bolha da internet, as grandes guerras que os Estados Unidos participou no Oriente Médio, enfim, foram crises muito profundas, muito longas, e esse modelo de diversificação ele tem mostrado um sucesso muito grande. Aqui esse gráfico, ele é muito, essa pizza aqui, ela é muito surpreendente, é para mostrar a diversificação de classes de ativos que existem nesse portfólio diversificado de Yale. No Brasil, eu acho que nem se a gente quisesse, a gente conseguiria diversificar de forma tão ampla como a gente consegue lá fora, né? É verdade que o Brasil ele evoluiu muito nas possibilidades de investimento, né? Se você olhar o Brasil sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, basicamente você tinha título público e bolsa. E a bolsa brasileira, ela tinha uma concentração quase que única nos setores ligados a commodity e basicamente telefonia, né? Antigamente, porque e o setor financeiro com algumas possibilidades de investimento. Ao longo dos últimos anos, né, o mercado de crédito privado no Brasil desenvolveu muito, o mercado de private equity começa a ganhar atração, o mercado de real estate, que é o mercado de investimento imobiliário, que é amplamente utilizado, né? Aqui sendo na tradução do português, imobiliário em inglês seria real estate, enquanto os fundos de pensão do Brasil têm, na média, não tem o último número, mas deve ter uma exposição de menos de 0,5%, nos grandes fundos americanos de países envolvidos, essa representatividade é cerca de 10%. Então, mostra como a gente tem um caminho muito grande pela frente, mas como é importante você ter essa... Opa, travou aqui para mim. Foi. Vocês estão me ouvindo, pessoal? É que travou para mim, mas voltou. Sim, desculpa. Bruno. Obrigado, Zé Edson. Perdão, é que tinha travado para mim, mas voltou. Aqui, para mais do mesmo, tá? Eu trouxe aqui para vocês também um gráfico de diversificação de outro grande fundo de pensão americano, canadense. Esse aqui é o Ontario Teachers Pension Plan, que é da região de Ontário, no Canadá. É um fundo de pensão dos professores de lá. Mostra também como que a alocação deles é diversificada ao longo do tempo, né, em ações públicas, né, seriam as ações listadas em mercado, ações privadas, que são os fundos de private equity, renda fixa, ativos de indexada inflação, imobiliário, infraestrutura, crédito, o absolute return seriam os multimercados brasileiros e outras coisas. Só para vocês terem ideia, lá você investe em florestas, você investe em natural resource, por exemplo, você compra uma reserva de petróleo, uma reserva de ouro, uma mina de ouro, ativos reais, né, propriamente dito. Então, ou seja, a gente está falando dos grandes fundos de pensão mundiais, a nível mundial são os maiores fundos de pensão, e a gente está vendo o caminho que essas pessoas listaram. Esse gráfico aqui eu trago também para mostrar para essa tabela, é um gráfico, eu trago para mostrar para vocês como um portfólio diversificado, ele é muito mais eficiente na sua alocação, né? Se você pudesse escolher alocar só em small caps, né, ações de pouca liquidez, ou ações de grande tamanho, large value, ou ações internacionais,
ou títulos privados, bonds, você teria riscos, né? O eixo X aqui é um eixo de risco, que varia de 0% a 25%, só para vocês terem uma sensibilidade. A volatilidade da Bolsa Brasileira, que seria a classe de ativo mais arrojada que a gente tem hoje no Brasil, é em torno de 30%, 25%. A volatilidade do CDI no Brasil, que seria o ativo mais de menor volatilidade, quase que eu caio na minha própria armadilha dizer que é o mais conservador, mas de menor volatilidade, ele gira em torno de 0,1%. Então, você consegue ter, quando você combina todas essas classes, você consegue ter um portfólio com um risco muito menor que esses ativos aqui e com um retorno, que é o eixo Y, muito próximo. Então, é aquilo que eu falei para vocês de melhorar a importância da diversificação, melhora a relação risco-retorno. Você consegue ter praticamente o mesmo retorno com o menor risco. Então, eu tentei mostrar aqui para vocês um pouco da biografia, um pouco do que os principais fundos de pensão fazem no Brasil e trazendo agora aqui para a nossa realidade, né, para o nosso fundo de investimento que a Mauá Prev tem. Eu vou passar aqui, eu trouxe aqui um pouco para vocês do currículo da equipe que cuida da gestão de vocês, tá? Acho que a gente não precisa, o objetivo aqui não é a gente perder tempo falando um pouco da equipe, mas eu queria terminar o meu bate de vocês, não vão reconhecer boa parte dos gestores que estão sendo elencados aqui nessa segunda coluna, mas o que eu queria mostrar para vocês é que, guardadas as devidas proporções, as devidas limitações que o mercado brasileiro ainda existe, olha como o fundo da Mauá Prev já é diversificado em classes de ativos, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos juntar os investimentos exterior em as duas caixinhas de investimento exterior em uma caixinha só. Hoje a gente já tem 6 classes de ativo. Boa parte dos fundos de pensão no passado, se vocês olhassem, basicamente tinha 2 classes de ativo, o CDI e a renda variável. E com o avanço do mercado brasileiro e o entendimento, principalmente por vocês, por parte dos investidores, que para um horizonte de longo prazo você tem que se dar o luxo do benefício da diversificação, a gente tem conseguido fazer coisas bastante interessantes. Então, eu termino aqui o meu bate-papo com esse slide, mostrando as diversificações por classes de ativos que a gente tem e o mandato que vocês têm, tá? Então, esse mandato foi justamente aquilo que eu falei com vocês no início da conversa, né? Que anualmente nós e a Mauá Prev sentamos para definir como vai ser a diversificação no ano subsequente, e aqui são os pesos que a gente se propõe a ter ao longo do ano, mas a gente é cobrado por vocês, pela Andréia, pela equipe da Andréia, por decidir se a gente quer estar um pouco maior ou um pouco menor em determinadas classes de ativos. É justamente aquilo que eu falei para vocês. No longo prazo, o que vai definir o sucesso de vocês, um retorno de longo prazo, são esses percentuais aqui que a gente define. Mas é claro que aqueles outros 10%, né, o 90-10 que eu falei para vocês, eu também quero agregar um pouco mais de retorno para vocês através do que a gente chama de alocação tática, que é em janelas de curto, médio prazo, decidir se eu quero estar com mais peso ou menos peso em determinada classe de ativo. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar, Zé Edson e Andréia. Espero que eu tenha trazido um pouco mais de biografia, de conteúdo para vocês, para mostrar um pouco da importância da diversificação, um pouco do que está sendo feito nos líderes, né, como clientes institucionais no mundo, e a nossa realidade aqui do nosso fundo de pensão. E aí eu passo a palavra de novo para você, Zé Edson. Muito bom, Bruno, muito bom, tema extremamente técnico, que você deu a tecnicidade que ele merecia, mas com muita leveza, muita didática, muito legal. A percepção que a gente tem é de estar seguro com uma empresa, vamos dizer assim, robusta, mas também e principalmente a tecnicidade que vocês têm, né? Quer dizer, a nossa legislação, a resolução do Conselho Monetário Nacional, 4661, que está vigindo, ela preza pela diversificação. E aí você deu uma aula sobre, inclusive, a origem, você vai lá em Yale, o professor Svensson faleceu mesmo agora em maio, conforme você colocou. Foi maio, eu não me lembro se vai ser de janeiro ou maio, isso, né? Infelizmente. Exato, ele deu aula de 85 para cá, por lá. E, enfim, então você falou de diversificação de forma muito casada com a nossa legislação. E a gente, na minha fala anterior, Bruno, já fazendo uma pergunta para você, eu tinha comentado a tecnicidade, quer dizer, você tem uma regra do Conselho Monetário Nacional, você é fiscalizado pela Previc, nós, a Prev,
você tem uma fiscalização da CVM, como a Andrea comentou, você tem uma política de investimentos casada com os anseios do participante, que é construída com muita tecnicidade. Aí depois você tem os consultores e os próprios gestores de investimentos. Você concorda que, uma pergunta, vamos dizer assim, 3 fatores para você desenvolver. Você concorda que o investimento em previdência complementar, em previdência privada, é seguro? Tá? Segundo, Bruno, quando você fala de investimentos no exterior, do que a gente está falando? Não é? Ou seja, que tipo de investimentos no exterior e de investimentos em quais países, Bruno? Excelente pergunta, Zé. Em relação à segurança do mercado, né, de previdência privada, eu acho que não só no Brasil, mas globalmente é sabido que o mercado financeiro brasileiro ele é um dos mercados mais bem regulados do Brasil, do mundo. Não à toa, isso tem as suas vantagens e suas desvantagens, tá, Edson? Do lado das vantagens é muito claro, é muito óbvio para todo mundo, né? Você ter um órgão fiscalizador, né? A CVM, a própria Previc, né? Que regula, que legisla sobre, que fiscaliza os fundos de pensão no Brasil, ela tem um olho muito grande se estão todos os fundos de pensão enquadrados, se estão atendendo às legislações, às restrições, os enquadramentos, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. A Andrea e a equipe dela devem sofrer rotineiramente com excesso de amarras, né, de restrições, de regras, mas pelo lado negativo, a gente é tão bem controlado, tão bem respeitado no mercado internacional, que nas grandes crises e nas grandes oportunidades de investimento no mercado internacional, o Brasil ele é conhecido por ter uma porta de entrada muito grande e uma porta de saída muito grande. Num bom português, eu estou dizendo o seguinte: tamanho é o respeito do Brasil nos mercados internacionais, que quando os grandes investidores estrangeiros querem ficar expostos a economias emergentes, Brasil, África do Sul, Rússia, Turquia, México, né, Indonésia, os grandes países emergentes do mundo, o Brasil é uma das principais escolhas, porque ele sabe que tem um mercado muito bem fiscalizado, regulamentado, com liquidez, com transparência. Então, ele é uma porta de entrada muito fácil. Então, os investimentos, é o que está acontecendo agora nesse pós-pandemia, né? As economias emergentes têm performado muito bem, tem entrado bastante dinheiro, mas, em contrapartida, em grandes crises, onde você tem uma aversão de risco muito grande, um dos primeiros movimentos que os investidores estrangeiros fazem é tirar dinheiro das economias emergentes, que, teoricamente, são as economias mais arriscadas. Então, o Brasil, de novo, tem uma porta de saída muito grande e acaba sofrendo. Mas eu dei esse exemplo pelo lado negativo, mas, a grosso modo, o que eu quero falar é o seguinte: o Brasil, e principalmente a previdência privada, porque além da CVM tem a Previc, que é o outro órgão fiscalizador, ele é muito seguro, muito bem legislado. Vamos lembrar que todo fundo de investimento da Previdência Complementar, ele é custodiado num banco, o banco de custódia dos grandes fundos de Previdência do Brasil, ou é Bradesco, ou é Itaú, na pior das hipóteses, o Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander. Então, por mais que, a grosso modo, sejamos nós e Catu Vanguarda e a Andrea representando a Mauaprev gerindo as reservas, o dinheiro propriamente dito, a reserva previdenciária, ela está depositada numa conta em um grande banco, que traz uma segurança adicional. Então, isso aí eu acho que o que os investidores deveriam estar sempre atentos não é a segurança, se é seguro ou não investir, mas se a Andrea e a Icatu Vanguarda estão fazendo, se a Mauaprev e a Icatu Vanguarda estão fazendo o dever de casa bem feito de casar os seus objetivos de longo prazo com uma carteira de investimentos de longo prazo. Pegando o gancho e passando para a sua segunda pergunta sobre investimento no exterior, esse foi um dos grandes saltos do mercado de previdência brasileiro, tá? Se não me falha a memória, Zé Edson e André podem até me ajudar, mas eu acho que esse salto aconteceu em 2015 ou 2016, se não me falha a memória, foi quando a legislação brasileira permitiu os fundos de pensão investirem no exterior. Isso foi muito fruto daquilo que eu falei para vocês, né? O Brasil vem, ao longo dos últimos anos, evoluindo muito na sua estrutura econômica financeira, né? A gente fez a reforma da Previdência, a gente melhorou a estrutura fiscal do país, né? Vamos excluir esses últimos 18 meses de pandemia, mas a gente vinha por um caminho muito bem feito. Isso fez com que as taxas de juros no Brasil reduzissem muito. Isso obrigou
os investidores a buscar alternativas, não só no Brasil, mas lá fora. Dado que a renda fixa tradicional no Brasil não paga mais os nossos objetivos, né, as nossas demandas por rentabilidade, a gente tem que diversificar, e não só em classes de ativos locais, mas geograficamente. Então, a Mauaprev não ficou de fora, a Mauaprev desde 2018, se não me falha a memória, eu acho que foi 2018, né, André? Desde 2018, passou a ter na sua política de investimento a exposição ao investimento exterior, o que ajudou demais a performance dos fundos em 2019 e 2020. Esse ano está um ano razoavelmente neutro para o investimento exterior. O Brasil está indo muito bem, então o investimento nos ativos brasileiros tem sido na margem um pouquinho melhor que os investimentos no mercado internacionais, mas também no ano passado os mercados internacionais performaram muito bem. De novo, aquela história da gente nunca conseguir acertar, né? Se a gente soubesse que o mercado internacional ano passado ia ser muito melhor que os mercados emergentes, teria concentrado mais, mas a importância da diversificação. E no caso da Mauaprev e em boa parte dos fundos de pensão brasileiros, até pelas oportunidades que existem, a internacionalização dos investimentos hoje ela se dá muito mais no âmbito da renda variável, de ações, do que qualquer outra classe de ativo. E isso é muito fácil do investidor comum entender. A gente, por mais que as taxas de juros no Brasil ainda sejam muito baixas, elas ainda são substancialmente acima das taxas de juros praticadas no mercado internacional. Logo, por que diabos a gente deve tirar a rentabilidade da renda fixa brasileira, onde é muito alta, e investir lá fora, se na renda fixa o Brasil ainda tem um diferencial muito grande? Então, por isso que o investidor brasileiro, os fundos, principalmente os fundos de pensão que foram pioneiros na internacionalização, ele ainda internacionaliza muito mais na renda variável, mas já antecipando para vocês, tem aumentado muito os estudos, as pesquisas e as ofertas de investimentos exteriores de outras classes de ativos. A gente, inclusive, já vê, por exemplo, fundos de crédito internacionais, fundos de private equity internacionais, fundos de retorno absoluto, fundos de multimercados internacionais, mas, respondendo a sua pergunta, hoje na Mauaprev, a única exposição em mercado internacional que a gente tem é de ações. E aí a gente diversifica geograficamente, praticamente no mundo todo, mas com uma concentração maior em Estados Unidos, economias desenvolvidas na Europa e basicamente Japão e China ali na Ásia, tá? São as principais exposições internacionais que a gente tem e flutua aí em torno de 5% a 7% entre 4% e 7% do portfólio da Mauaprev. Muito bom, Bruno. Chamando a Andréia aqui para o debate, né? A gente fala um pouquinho do plano de previdência da Mauaprev, lembrando que você pode participar do nosso debate, mandando a sua pergunta aqui pelo nosso chat, aqui no meio da sua telinha, essa teclinha aqui, Q&A, o Q e o A aqui embaixo, tá? Andréia, com base na sua apresentação, foi possível identificar que vamos dizer, o plano da Mauaprev ele está acima da média no que se refere às benesses para o participante, tá? Quer seja para a formação de recursos de aposentadoria e pensão, quer dizer, o benefício de renda programada, quer seja, inclusive, para os benefícios de risco que você mostrou, morte e invalidez. Então, é um plano, a gente pode dizer isso de novo, de forma independente, é um plano que está acima da média, inclusive no que se refere ao nível de contribuição do patrocinador. Como é que vocês conseguiram formatar um plano com esses benefícios acima da média, mas com um custo para participantes e patrocinadores bem dentro da média? Bom, Edson, excelente pergunta. O desenho do plano foi muito concebido no sentido de que a gente tinha um montante para gastar, né? O que é a média de mercado, e o que a gente precisava, como a gente tinha que alocar aquele dinheiro. Então, a gente tem uma massa de trabalhadores que vai se aposentar pelo INSS e vão receber até o teto de 5 mil e poucos reais, então eles já estão cobertos por esse benefício, de alguma forma, e a gente estimula a poupança através de um percentual, mas o foco
é para o pessoal que tem uma renda maior, para que a gente consiga complementar. Então, o equilíbrio disso, desses percentuais de contribuição, é que dá a oportunidade da gente dar mais para todo mundo, a partir da escala de pontos, garantir uma poupança para os que têm um rendimento até o teto do INSS e garantir uma complementação de benefício para aqueles que têm salários acima do teto do INSS. Então, assim, esse conjunto de percentuais e de tempos é que nos deu a oportunidade de oferecer um plano diferenciado no mercado, mas com um custo relativamente equilibrado com o que outros fundos praticam. Muito bom, muito bom. Enquanto o Bruno toma uma água, né, que a apresentação dele foi densa, né, nós temos uma pergunta aqui, Andréia, uma pergunta do nosso público no chat também. É possível transferir recursos de um PGBL de outros bancos para a Mauaprev? Sim, é possível. A única ressalva que é preciso fazer é sobre a tabela de tributação. Dependendo da escolha que você fez lá e aqui, se lá você for regressivo e aqui você for progressivo, a gente tem um probleminha por conta da questão da tributação. Mas isso é só um detalhe, e se vocês quiserem mais informações, eu vou projetar daqui a pouco para vocês todos os nossos canais, no finalzinho, todos os nossos canais de atendimento, e a gente se coloca à disposição para orientar como fazer isso, tá? Porque geralmente não é fácil, né? O banco vai brigar muito para perder esse recurso, porque ele sabe que no fundo de pensão a rentabilidade em 99% dos casos é muito maior. Excelente, excelente resposta. Bruno, aproveitando aqui a sua presença no espaço virtual da Mauaprev, queria te fazer uma pergunta. O Brasil tem apresentado índices crescentes de inflação, tá? Isso é notável, né? Todos estão acompanhando. Quais as consequências dessa evolução da inflação para os nossos investimentos e quais as melhores opções diante desse quadro? Muito boa sua pergunta, porque durante a apresentação eu falei bastante de inflação e sobre a forma que a Icatu Vanguarda olha investimento, não só se está dando X% do CDI acima da renda fixa, mas sim quanto acima da inflação nós estamos dando. Primeiro, é verdade, acho que todo mundo está vendo, né, em qualquer jornal, qualquer televisão, a gente está vendo os índices de inflação correndo a níveis muito altos, a grosso modo, porque eu acho que aqui não é o fórum para a gente discorrer por que disso está acontecendo, mas em linhas gerais, a desvalorização cambial, né, o dólar saiu de 4, início do ano passado, final de 2019, para 6 quase. Então, a desvalorização cambial, e como boa parte dos insumos, dos produtos que nós consumimos, os preços são em dólar, esses produtos ficam muito mais caros, então isso impacta a inflação. Além disso, essa recuperação pós-pandemia, ela tem pressionado muito a demanda por commodities. E as commodities também estão, quando você tem a demanda muito grande por um produto, quando você tem uma procura muito grande por um produto, esse produto acaba se tornando mais caro, né? Então, a desvalorização cambial, em conjunto com a alta do ciclo de commodities, em função de uma recuperação mundial muito forte, tem pressionado os índices de inflação. Então, o que trazendo aqui para a nossa realidade do fundo de pensão da Mauaprev, há muito tempo, e aí eu posso dizer, aí, há, sei lá, 10 anos, pelo menos desde que eu conheço a Mauaprev, a gente sempre teve uma concentração, uma exposição na classe de ativos inflação, linkada à inflação muito grande. Então, os investimentos da Mauaprev, aquelas classes de ativos que eu falei para vocês, a gente tem lá separado um percentual não desprezível, não me lembro de cabeça, mas eu acho que é alguma coisa em torno de 20%, linkado a ativos indexados à inflação. Esses ativos trazem de forma natural e direta uma proteção contra a inflação. O que eu estou falando aqui é o seguinte, a grosso modo, pouco importa se a inflação, o IPCA, ele vai ser 3, 5, 10 ou 20%. Esses ativos, eles vão te garantir uma performance dessa inflação, 3, 5, 10, 20%, mais um percentual de taxa de juros. É assim que funciona a dinâmica de ativos indexada à inflação. Você tem o ganho da inflação naquele período, mais
uma taxa de juros. Então, se a inflação vier mais alta ou mais baixa, a gente está protegido porque a gente tem uma concentração. Além disso, e aí trazendo um pouco modéstia à parte, não quero, né, vangloriar, não quero dizer que a gente acertou, etc., mas desde o final do ano passado, a Icatu Vanguarda, já vendo a recuperação cíclica acontecendo lá nos países envolvidos e o efeito que isso estava tendo na inflação, a gente achava que era questão de tempo. O Brasil, por suas ineficiências, por questões políticas que a gente tem observado, ele demorou um pouco mais a entrar nessa dinâmica de vacinação, de volta à normalização, mas a gente sabe que em algum momento isso ia entrar e em algum momento isso ia atingir a inflação. Então, a gente vinha operando acima da meta que a Mauá-Prev nos dava de inflação. E a gente colheu os frutos disso, porque os ativos indexados à inflação performaram muito bem ao longo desse primeiro semestre. Então, a gente, além de já ter, por, vamos dizer assim, obrigatoriedade, ter exposição ao índice de inflação, a gente estava com uma exposição acima do que dizia o neutro, né? A gente fala aqui na linguagem da Icatu Vanguarda da Mauá-Prev, né? Você tem a exposição neutra, a exposição under e a exposição over, né? O neutro é o que o André falou, no final do ano, eu vou te cobrar por isso aqui. Se você quiser ficar um pouco acima até esse limite, ou um pouco abaixo até esse limite, você pode. E a gente vinha operando aí muito acima do neutro na exposição em ativos indexados à inflação, porque a gente sabia que em algum momento isso também ia ser um problema aqui, uma questão aqui no Brasil. Não à toa a gente está vendo, o Banco Central, inclusive, hoje tem reunião para decidir vai ser decidido uma alta de juros, provavelmente mais 0,75, quiçá talvez 1% de alta, para tentar controlar, para tentar trazer essa inflação para níveis mais controlados. Então, sim, a inflação apertou, sim, vocês estão protegidos contra a inflação nesse fundo porque tem uma exposição a ativos indexados e, graças a Deus, vocês estão até mais do que protegidos porque a gente aumentou a alocação desde o final do ano passado até meados agora de junho. Ótimo. Antes de voltar para você, Bruno, uma pergunta aqui para a Andréia. A pessoa está perguntando, existem estudos para abrir a Mauá-Prev para o investidor comum, aquele que não é empregado, não tem essa super benesse que nós que estamos participando dessa live temos? André, existe esse estudo? Então, o mercado hoje, né, a legislação brasileira permite que um plano de previdência fechado administre um outro tipo de plano, que se chama plano família, né? E aí a gente pode dar um nome que a gente quiser, mas o conceito é plano família, que a gente pode, dependendo do regulamento do plano, estender esse benefício para dependentes diretos, até segunda, terceira geração, enfim, tem algumas definições, mas a regra não é a mesma, né? Então, assim, a gente não vai ter o patrocinador por trás, mas a gente tem todo o arcabouço de gestores renomados para cuidar do dinheiro. Então, a gente está estudando sim, mas como é um plano que ele tem que ser um plano diferente do plano que a gente tem hoje, ele precisa ser muito bem desenhado para que o plano não fique caro, porque hoje, para administrar um plano desse, a gente vai precisar investir, a gente vai precisar criar e a gente vai precisar vender esse plano, né? E fundo de pensão está começando agora, nesse mercado comercial. Então, assim, a gente tem o estudo, tá planejando, mas eu não posso afirmar uma data, enfim, que isso vai acontecer. Mas isso hoje, pela legislação, já é possível. Ótimo. Vou ter uma pergunta para o Bruno, mas antes de dizer para você que se a sua pergunta, por acaso, em virtude do tempo, não for respondida por aqui, a super equipe da Mauá-Prev vai lhe responder no canal de atendimento que lhe for mais viável. Daqui a pouco o André vai falar quais são esses canais. Mas, Bruno, tem uma pergunta para você. Na apresentação, abre aspas, né, na apresentação do Bruno, quando ele mostrou a alocação de investimentos da Mauá-Prev, eu não vi os ativos imobiliários. Ainda temos esses ativos na carteira? Se sim, poderiam comentar um pouco a respeito, parênteses, status, perspectivas para o futuro desses investimentos, dado o novo normal, etc.? Edson, na verdade, essa pergunta é para mim. Desculpa. Porque na carteira, no mandato que a gente tem
pela legislação, né, a gente só pode investir em ativos imobiliários 8% do patrimônio da Maiorprev, né? Então, a Maiorprev possui um imóvel, então a gente não faz investimentos imobiliários em fundos, né? Porque a gente já possui um imóvel que fica aqui no Rio de Janeiro. Uma das patrocinadoras alugava o imóvel e, durante a pandemia, ela decidiu desmobilizar o escritório. Isso sempre é um risco, né? Ainda mais com esse novo normal, como foi comentado na pergunta, as pessoas estão trabalhando de casa, né? Os escritórios estão diminuindo. Mas, felizmente, a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, um bom inquilino, uma outra empresa multinacional, que locou parte do imóvel. Então, assim, hoje, a metade do imóvel, né? Hoje, o investimento ele não está rendendo positivamente o quanto o potencial de investimento imobiliário possui, mas a gente não está sofrendo com ele, né? E aí ainda tem uma outra questão que aí a gente também não vale aqui a gente debater. Tem uma legislação rolando aí que a gente tem que se desfazer dos imóveis num período aí de tempo e tudo mais. A gente vai ver o quão isso ainda vai avançar, mas o imóvel já foi um dos investimentos que mais rentabilizaram. Eu lembro que, quando eu cheguei na Maiorprev, o valor do aluguel não era reajustado há não sei quanto tempo, então o valor do metro quadrado era, sei lá, R$40. Chegou num pico de 140. Né? Então, durante um período, o imóvel foi muito positivo para a carteira, e a gente tem que aguardar, já que a gente não está tendo nem um grande lucro, mas também não está tendo prejuízo, o movimento, para a gente ver como a vida vai se organizar depois de que a gente passar por esse momento difícil. Muito bom, muito bom. E só mais uma observação, que eu acho que é bacana deixar claro aqui: o pessoal do Icatu, o Bruno, né, eles são gestores de parte dos nossos investimentos. A gente também tem outro gestor que tem uma carteira mais ou menos espelho da dele, que, enfim, ajuda a gente a comparar a performance deles, né, e isso é um instrumento que a gente usa bastante e que faz com que eu pressione sempre eles pelos melhores resultados. E a gente também tem o empréstimo. Então, o empréstimo e o imóvel são carteiras administradas internamente, e os gestores fazem o restante das aplicações nos outros segmentos. Ok. Eu não sei se vocês receberam aí, vocês palestrantes, mais alguma pergunta aí nos canais de vocês. A Andréia vai mostrar os canais de atendimento agora, daqui a pouquinho, né, André? Você tem alguma pergunta mais para você responder? Tem uma pergunta aqui que é para o Bruno, que eu achei a pergunta curiosa e pode ser a dúvida de outras pessoas também. Tem uma pergunta sobre se é possível ou se a gente tem essa possibilidade de diversificação em criptomoedas. Pô, excelente pergunta. Eu não sou um profundo... Nós, aqui na Icatu Vanguarda, não somos profundos conhecedores de criptomoeda. A gente não faz nenhum investimento em criptomoeda. E hoje, no Brasil, já tem, sim, possibilidade de se fazer investimento em criptomoeda através de fundos de investimento que investem nas criptomoedas, em índices ou ativos finais lá fora. Mas a gente tem pelo menos nós aqui da Icatu Vanguarda, nós temos ainda uma dificuldade muito grande de entender da onde extrair valor desse tipo de ativo, né? Existem inúmeras vertentes da onde pode ser usado, né, o blockchain, né? Me faltou agora a palavra em português, a tradução, mas que é o que está por trás dessas criptomoedas. Mas a grande verdade é que ela ainda, por enquanto, hoje ela tem muito pouca usabilidade, né? Os blockchains, que são o ativo, a inteligência por trás das criptomoedas. E existem também algumas ameaças nessa inteligência, né, nesse blockchain, que você está hoje diante de um mundo que se fala-se muito de ASG, né, ou ISD em inglês, que são os aspectos ambientais, sociais e de governança, e esses blockchains, essa tecnologia por trás das criptomoedas, elas usam uma quantidade
monstruosa de energia. E hoje, quando se fala, né, em tornar as coisas mais eficientes, utilizar energias alternativas e por aí vai, você acaba, né, ameaçando um pouco a possibilidade. Claro que você ainda está no início, é um caminho muito longo de evolução que você pode ter nessa tecnologia de blockchain, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender, de extrair valor, de onde vem o valor disso. Então, a gente, regra número 1, né? A gente não conhece, a gente desconhece o tema, a gente aqui não investe, e até onde eu sei, tem muito pouco ou nenhum fundo de pensão ainda no Brasil que investe em blockchain, em criptomoedas, tá? Eu também desconheço, pessoal. Vamos lá, Andréia, você quer já mostrar os canais de comunicação, os canais de autoatendimento para os nossos participantes e assistidos? Projetando aqui na tela agora, Ok. nós temos o site, que no site a gente... Opa, peraí. Tem o Fale Conosco, talvez seja um dos modos mais fáceis e mais ágeis da gente responder. Tem o e-mail da Mauaprev, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn e a gente tem ainda um WhatsApp para contato, que inclusive pode ser feito via o WhatsApp Web, se você tiver o WhatsApp Web no seu computador, e os telefones, que estão à disposição aí, escritos na telinha para vocês. Então, esses são todos os nossos canais de atendimento. A gente pede, quem puder, siga a gente no Instagram, siga a gente no LinkedIn. Toda semana a gente posta notícias bacanas, posta dicas. É um importante instrumento para que vocês se familiarizem cada vez mais com os temas de previdência. Muito bom. Eu queria até registrar aqui, particularmente, pessoal, que eu sigo a Mauaprev no Instagram, no LinkedIn, e curto muito, acho muito legal, as informações são bastante didáticas, e é legal você ter vários canais, para você que tem alguma dúvida, que a gente tem convivendo dentro da nossa massa, integrantes da geração X, da geração Y, da geração Z, que têm, vamos dizer, formas de se comunicar diferentes. Portanto, a Mauaprev, vamos dizer assim, está sendo muito democrática quando ela tem diversos canais de comunicação com vocês. Chegou mais uma pergunta aqui, pessoal, só, mesmo o tempo avançado, mas é só para dar atenção a todos, mais uma pergunta aqui do Guilherme, tá? Participante, tá? Saiu da empresa e quer saber se pode continuar no plano, contribuindo por conta própria, inclusive para o benefício de morte e invalidez. Sim, é uma das possibilidades do participante quando ele se desliga da empresa patrocinadora. Essa possibilidade é o autopatrocínio, e aí, como o nome diz, né, ele vira o seu próprio patrocinador, e aí ele tem que fazer jus à contribuição da empresa, e se ele quiser manter o benefício de risco, ele faz a contribuição da parcela de benefício de risco também, para garantir esse benefício. Então, essa é uma das possibilidades, e assim, mas eu assumi a contribuição da empresa logo que eu saio e tal, a gente consegue fazer aqui uma conjunção de percentuais para tentar fazer caber no seu orçamento, né? Então, a gente, quando eu estava empregado, eu podia contribuir mais, agora eu posso contribuir menos, você pode alterar esse percentual 2 vezes no ano. Então, a gente tem bastante flexibilidade para o pessoal que sai da empresa e prefere permanecer no plano, tá? Muito bom, muito bom. Pessoal, olha, eu não tenho mais perguntas aqui. Minha ideia é que, na ordem aqui, primeiro o nosso convidado, a fazer as suas considerações finais, depois a nossa anfitriã, nossa líder, Andréia, também fazendo as suas considerações finais, depois a gente encerra o evento. Bruno, suas considerações finais? Queria agradecer pelo convite, foi um prazer. Podem contar comigo sempre que precisarem. E fiquem tranquilos que vocês têm uma equipe junto com a Andréia que está fiscalizando muito bem fiscalizado os investimentos de vocês. Até a próxima, se Deus quiser, e obrigado. Obrigado, Bruno. Andréia? Bom, também queria agradecer a presença de todo mundo, a participação, tivemos muitas perguntas, né?
E, assim, é o nosso primeiro canal ao vivo, né? A primeira vez que a gente está fazendo um evento para todos, aberto, inclusive para pessoas que não são participantes. Então, assim, querendo realmente passar esse conteúdo de previdência para um público que a gente conseguir alcançar, mas a gente vai ter mais um ainda, pelo menos esse ano. Então, aqui já deixo a dica para vocês prestarem atenção nas nossas comunicações, porque no segundo semestre a gente vai fazer mais uma rodada, buscando outros assuntos, buscando outras informações, mas sempre tentando trazer todo esse trabalho que a gente faz de transparência, de abertura, e nos colocando à disposição de vocês. Muito bom, muito bom. Eu queria colocar dois aspectos, um conceito juntando as duas palestras. Na palestra da Andréia, ela citou, ela falou, eu queria citar o José Edson, quando ele fala que a formação da reserva, 70% vem do retorno dos investimentos. É só para dividir com vocês como esse evento foi oportuno. Matematicamente falando, benefício é igual a contribuição mais rentabilidade, tá? Então, numa projeção de 30 anos juntando recurso com uma taxa, à época a gente fez o cálculo de 6%, do que eu consigo juntar em 30 anos, 30% foi quanto eu contribuí, tá? Junto com o patrocinador, e 70% foi o retorno dos investimentos. Neste evento, nós falamos da importância das contribuições, na palestra da Andréia, vamos dizer assim, desvendando o plano de benefícios de vocês, que é muito bom. E, na sequência, a gente teve o Bruno falando aí, tecnicamente, do seu portfólio de investimentos, como ele está diversificado, como ele está em linha com as boas práticas internacionais. Então, para chegar no seu benefício, você precisava de contribuição, sim, a Andréia explicou, e também do retorno, e o Bruno explicou, além das perguntas. Então, eu, particularmente, acho que foi um evento bem oportuno. Nós da UE Educação, estamos muito honrados de participar junto com a família Mauá Prev desse evento, e desde já nos colocamos à disposição para os próximos eventos. E que venha os 30 anos da Mauá Prev, desde já, nós já estamos aqui batendo palmas e cantando parabéns para essa empresa, para essa entidade de sucesso que ajuda a construir a qualidade do seu futuro. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, se cuidem, um grande abraço e felicidades, pessoal.